Bom dia a todos. Então, nós vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina Saúde do Idoso, aplicada à enfermagem. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar do sistema cardiovascular, do sistema respiratório, genito-urinário e sistema reprodutor do idoso. Então, o que precisa a gente saber? Então, a gente tem que promover a saúde desses sistemas, né? Principalmente esses sistemas ligados ao idoso. Então, a gente tem que promover a saúde do sistema cardiovascular, respiratório, genito-urinário e reprodutor. Então, a principal cardiopatia que acomete o idoso, né? A gente sabe que as cardiopatias são as principais causas, né? Aliás, são as principais doenças que acometem os idosos. Então, as válvulas cardíacas, elas se tornam mais espessas e mais rígidas, perdendo o músculo e as artérias cardíacas e, consequentemente, sua elasticidade. Então, a gente sabe que, fazendo parte desse grupo de doenças cardiovasculares, nós temos a hipertensão arterial, nós temos as arritmias, né? O infarto agudo do miocárdio. Então, o infarto já é resultado também de uma alimentação desregrada, estresse que o homem passa no decorrer da sua vida, né? O aumento dessa pressão arterial, colesterol alto que vem da má alimentação do idoso. Então, a gente tem que estar promovendo a saúde do sistema cardiovascular, né? Então, como é que a gente sabe a frequência cardíaca do idoso? Que eu já até fiz essa pergunta em aulas atrás, tá? A frequência cardíaca, você vai utilizar a seguinte relação, né? É 220 menos a idade do idoso. A idade em anos, né? Então, em relação à hipertensão arterial, nós temos a hipertensão sistólica isolada, nós temos a hipertensão primária e a hipertensão secundária. Então, essa hipertensão sistólica isolada é quando a leitura da sistólica excede 140 miligramas de mercúrio, né? Milímetros de mercúrio. E a medição diastólica é normal. Então, se você mede a pressão arterial do idoso, aí ele deu lá a primeira pressão, que é a pressão sistólica, que é a pressão de contração. Digamos que ele deu, a gente sabe que o normal é 12/8, ou 120 por 80, né? Aí vai que essa pressão, ela sobe para 160 por 8, né? 160 por 80. Então, deu uma hipertensão sistólica isolada. Aí nós temos a hipertensão primária, que a pressão diastólica é superior ou igual a 90, né? Independente da pressão sistólica. Então, vai lá, ele tem o costume de dar 12/8, e aí essa pressão só sobe a diastólica, né? No caso, que é 90, a segunda pressão. Então, ela ou excede 90 ou se iguala a 90. E a hipertensão secundária, que pode ser atribuída a uma causa subjacente, né, como uma disfunção cardiovascular, né? Então, vem de outra causa, tipo, digamos que a pessoa só sobe a pressão quando se estressa. Então, é uma hipertensão secundária, ela tem uma causa. No caso, essa causa é o estresse. Então, a disfunção cardiovascular pode manifestar-se como insuficiência cardíaca congestiva, pode se apresentar como arteriosclerose, como hipertensão. Então, a gente sabe que tem até aqueles, como é que se diz? AVC, acidente vascular cerebral, que vai como causa, né? As doenças cardiovasculares.
E o que é que eu posso fazer para promover a saúde do sistema cardiovascular? Eu posso fazer o seguinte: posso promover atividade física, né? Posso fazer esse idoso ter uma atividade física regular, ter uma dieta adequada, controlar o peso, evitar sal, comida com sal, né? Porque tem muito sódio, o sódio faz aumentar a pressão arterial. Eu posso fazer a medição dessa pressão em tempos regulares, né? Tipo, medir a pressão arterial dele todo dia. O que é que eu posso mais? Eu posso tentar diminuir o estresse, fazer com que esse idoso tenha menos estresse. Se ele, no caso, for um fumante, eu posso fazer ele cessar o tabagismo, né? Diminuir. E aí nós temos que como como consequência do envelhecimento, nós sabemos que a frequência cardíaca em repouso, né? A gente sabe que quanto mais exercício físico ele faz, mais vai diminuir. Então a gente pode também intensificar essa parte do exercício por isso, né? Porque evita até que ele tenha arritmia. E promover exercício físico de pelo menos 30 minutos por dia, né? Lembre-se que tudo diminui, só a PA aumenta. Então, no sistema cardiovascular, diminui frequência cardíaca, diminui o consumo de oxigênio, débito cardíaco, mas a pressão aumenta. Então, sempre os idosos, eles têm mais a pressão sistólica aumentada, né? Em relação ao sistema respiratório, nós sabemos que esse sistema respiratório, o que mais dá de problemas para os idosos, é que geralmente tem uns idosos que são teimosos, eles fumam, né? Então, esse sistema respiratório dele fica meio comprometido. Porque para esses fumantes, vai surgir principalmente a DPOC. Antes, a gente classificava as DPOCs 3 doenças: a bronquite, o enfisema e a asma. Mas hoje a gente sabe que a asma não faz mais parte desse grupo. A DPOC é composta só por 2 doenças, que é a bronquite e o enfisema pulmonar. Então, o que é que eu posso fazer para promover a saúde do sistema respiratório do idoso? Mais uma vez, eu posso promover a atividade física regular, a ingestão hídrica apropriada, então eu tenho que orientar ele a beber mais água, né? A vacinação pneumocócica, que era dada de ano em ano, anual, né? Junto com a vacina da gripe. Tem idosos que só tomam a cada 5 anos, né? A pneumocócica. As imunizações anuais, como a vacina da gripe H1N1, agora vai chegar aí a do coronavírus, né? A prevenção do contato com pessoas doentes, além da cessação do tabagismo, que é a diminuição do tabagismo, e evitar o contato desse idoso com pessoas doentes, pessoas que adoecem, que é para evitar dele também adoecer. Então, em relação à internação, quando ele estiver internado, né? Tem que atentar para o reflexo da tosse e a realização de respirações profundas, porque a diminuição da capacidade pulmonar e da eficiência da tosse o predispõe a infecções respiratórias e a atelectasia, que é o colabamento desses alvéolos. Então, quando esses alvéolos se colabam, eles dificultam a entrada e a saída do ar. Então, as afecções respiratórias mais presentes nos idosos são as doenças crônicas, a DPOC, que no caso é o enfisema e a bronquite. A asma também é muito comum. Então, doença restritiva com fibrose pulmonar.
Então, a gente tem que se atentar para essas principais doenças que acometem os idosos. Então, na clínica do paciente com essas doenças respiratórias, o que é que eles vão apresentar? Dispneia, que é a dificuldade de respirar. Então, esses sintomas são incapacitantes. Eles têm tosse com expectoração, são intolerantes ao exercício, apresentam sinais de hiperinsuflação pulmonar e desconforto respiratório. Então, eles dificultam essa troca gasosa, né? Uma doença também que é muito comum no idoso é a fibrose pulmonar idiopática. Então, é uma doença com maior frequência na 5ª e na 6ª década de vida e se caracteriza pela fibrose das paredes alveolares, geralmente desencadeador de processos inflamatórios crônicos. Então, é como se esse pulmão ele ficasse bem rígido. Então, se ele fica bem rígido, ele também dificulta a entrada do ar. E consequentemente, a difusão dos gases para dentro do organismo. E aí, essa hipóxia ainda vai ser seguida de hipertensão pulmonar, corpo pulmonar e até morte. Outra doença também que é muito comum são as pneumonias. A pneumonia é uma reação inflamatória do parênquima pulmonar decorrente de uma agressão por micro-organismos, como bactérias, fungos, os vírus. Então, a população idosa ela é mais propensa. Por quê? Porque eles têm o sistema imune, o sistema imunológico já destruído, né? Então, o sistema do idoso, imunológico do idoso, ele é muito baixo. Então, esse sistema imunológico, ele vai reduzir a defesa do mecanismo do pulmão. E aí, consequentemente, vai favorecer o surgimento dessas doenças. Então, principalmente no sistema pulmonar, né? Então, essa pneumonia, ela constitui a principal causa de mortalidade por doença infecciosa em pacientes idosos. O sistema tegumentar. A epiderme e a derme, elas tornam-se mais finas. As fibras elásticas têm uma redução do seu número. E o colágeno torna-se mais rígido. Então, o tecido subcutâneo adiposo diminui, principalmente nos membros. Então, se você observar, você vai ver que os bracinhos dos idosos são bem finos, né? Porque em decorrência dessa pele, que já perdeu água bastante, então ela começa a murchar. É isso que acontece quando vai envelhecendo. Há quem diga que depois dos 40, você começa a diminuir de tamanho. Por quê? Principalmente dos 40, a cada 10 anos, você diminui 1 centímetro por conta da pele, que ela se torna inelástica e ela começa a murchar, começa a perder água. Quanto mais jovem, mais água tem no corpo. Se você pegar uma foto de 10 anos atrás, você está completamente diferente hoje. Por quê? Porque há 10 anos atrás você tinha bastante água no corpo. E depois dos 40, a cada 10 anos, o ser humano diminui 1 centímetro. Então, quanto mais velho, menor vai começar a diminuir de tamanho, porque as células começam a murchar. Então, o que é que eu posso promover no sistema tegumentar, né? Para a saúde do idoso. Eu posso fazer a prevenção contra a exposição ao sol, evitar que ele se exponha muito, principalmente do sol, das 10 às 16 horas da tarde. A gente sabe que hoje, portanto, a pessoa se esconder do sol, o índice de vitamina D está lá embaixo. A gente sabe que a vitamina D, ela faz parte do sistema imunológico. Quanto mais vitamina D você tiver no seu corpo, melhor. Já foi comprovado que o coronavírus, ele as pessoas não se infectam, porque está com vitamina D em ótimas condições, né?
Eu posso promover também a questão da hidratação da pele com creme hidratante, prevenção de longas imersões de banheira e a manutenção da ingestão adequada de água, o uso do protetor e do bloqueador solar quando exposto ao sol, nem que seja o sol da manhã, né? E o sistema reprodutor. O sistema reprodutor, ele também começa a decair por conta de que tudo é uma questão de fase. A gente sabe que a mulher, a partir de 46 anos, ela começa a entrar em menopausa. A menopausa é a diminuição dos hormônios. E o homem é a andropausa, que vai diminuir também o hormônio masculino. Então, a produção ovariana de estrógeno e progesterona cessa com a menopausa. Então, vai ter um risco mais aumentado para a osteoporose. Que a gente sabe que esses hormônios, eles fazem parte do fortalecimento dos ossos. E aí, se não tem o hormônio, vai entrar em osteoporose, que é justamente, é como se o osso ficasse frágil e com propensões a quebrar. E se quebrar, não emenda, né? Por quê? Porque o osso fica esponjoso, fica muito frágil com a osteoporose. O que é que eu posso promover, né, no sistema reprodutor? Então, promover também, mais uma vez, tá aqui a atividade física, a hidratação da pele, né? Então, vai facilitar cremes hidratantes, no caso de lubrificação da vagina na mulher. Então, assim, são várias orientações que se tem nessa área. O sistema genito-urinário. Então, o sistema genito-urinário, ele continua a funcionar adequadamente nas pessoas idosas, embora exista uma diminuição da massa renal, principalmente por causa de uma perda de néfrons. Então, as alterações na função renal incluem uma redução de taxa de filtração, função tubular diminuída, com menor eficiência na reabsorção. Então, com frequência, as mulheres idosas, elas sofrem incontinência por conta da musculatura, né? Que também vai ficando mais mole a parte do períneo, né? Então, por existir esse efeito, né, de urgência, a hiperplasia benigna da próstata também é um achado comum em homens e provoca um aumento gradual, né, da retenção urinária e na incontinência por hiperfluxo. Então, na mulher ocorre. Por quê? Porque esse períneo fica mais frouxo, e no homem por conta da próstata, que aumenta, né? Então, a gente pode promover a saúde do sistema genito-urinário com o consumo adequado de líquidos. Então, quanto mais o ser humano beber, mais água ele vai liberar. E o xixi também ele vai ficar clarinho. Você sabe se uma pessoa está bebendo ou não quando o xixi dá mais escuro, mais denso, né? E aí tem outros hábitos saudáveis que consiste em ter acesso imediato às instalações sanitárias e realizar a micção a cada 2 a 3 horas enquanto estiver acordado. É o ideal. Então, por aqui é só. Vocês derem uma lida no material e façam atividade. E, de preferência, mandem para o meu e-mail, que é seicacarvalho@hotmail.com. Um bom dia a todos e bons estudos.